Hora de conversar com Juliana Rosa. A Juliana entrevistou o indicado, né, pelo governo para o Banco Central, Gabriel Galípolo. O que saiu da entrevista? Conta para o nosso ouvinte, Ju. Bom dia para você. Megali, Sheila, Carlinha, bom dia para o nosso ouvinte. Olha, era importante a gente ouvi-lo, principalmente nesse dia pós-decisão de juros, porque ele é o indicado pelo governo para ser diretor de política monetária do Banco Central. Ali uma tentativa de construir algum outro tipo de pensamento ali mais próximo do governo. Eu perguntei primeiro sobre taxa de juros, claro, e ele não chegou a criticar diretamente. Ele até começou a entrevista dizendo que ele está numa situação delicada, porque aí ele ainda precisa ser sabatinado pelo Senado Federal, aprovado para ir para o Banco Central, e também, enfim, não chegou ainda, não queria desrespeitar os colegas lá do Comitê de Política Monetária. Mas aí teve uma parte que eu achei interessante, que ele fala sobre aquela questão que a gente conversou ontem, sobre a diferença entre o remédio e o veneno, é a dose. E aí ele lembrou que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, num evento, falou que era importante sobre taxa de juros. Ele fez uma comparação com antibiótico, que ele diz que antibiótico você tem que tomar a cartela toda, você não pode tomar só metade, porque senão você corre o risco de a doença voltar ainda mais forte, né, com a inflação. E aí ele lembra que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falou: tá certo, mas não pode tomar 2 cartelas do antibiótico, né, que aí prejudica a saúde do paciente. E aí ele fala que quando ele lê ali o comunicado do Banco Central, ele diz que percebe trechos ali mostrando que o Banco Central ainda quer jogar a economia mais para baixo, desacelerar a economia e também aumentar ali, tem uma pretensão de aumentar o desemprego. E ele deixou ali, né, nas entrelinhas, que essa talvez não seja a melhor estratégia para jogar a inflação para baixo, né, piorar ainda mais a situação de emprego, de economia, num momento que a economia já dá fortes sinais já de dificuldades ali por parte dos consumidores, das empresas, de endividamento. E aí eu perguntei o que ele vai levar para o Comitê de Política Monetária do Banco Central, né? Qual vai ser o papel dele ali de fato. Ele diz que vai para lá para construir um caminho do meio, uma ponte. Ele diz que ele não está indo como pessoa física, né, que ele tem as ideias dele. Eu perguntei se ele era mais liberal, mais desenvolvimentista, porque o desenvolvimentismo é visto como um Estado impulsionador da economia, que é a visão mais do governo, né, e o liberal vê como o Estado mínimo, a participação do Estado a menor possível, e quem impulsiona a economia é o setor privado. E ele diz que ele vai para o Banco Central para construir ponte, para encontrar um meio do caminho, representando um governo que ele falou foi eleito pelas urnas, e é um governo que é mais desenvolvimentista, mais progressista, nas palavras dele, e que ele vai, então, representar essa ideia de governo, e não ele particularmente, que tem uma mistura ali acadêmica, que é mais desenvolvimentista, mas já foi presidente de banco. Enfim, ele tenta ali provocar um debate com uma outra visão de desenvolvimento econômico. A gente separou um trechinho aí da entrevista, né, para a gente ver. Então a gente sabe que a inflação é muito perversa, mas a discussão agora é o quanto isso já foi produzido à luz de uma lógica de que, quando a gente olha alguns trechos do comunicado e algumas atas, de o quanto que a intenção da política monetária é provocar uma desaceleração da economia, que a gente às vezes percebe ali preocupações com o mercado de trabalho que não está cedendo, né, o que significa talvez uma pretensão de que se você deveria aumentar, por exemplo, o desemprego para você conseguir combater a inflação. Então, pessoal, você vê aí que ele faz uma crítica muito sutil, mas ele é uma pessoa muito que tem esse perfil de construir pontes. E ele fala: eu quero construir pontes, aprofundar o diálogo. Vamos ver se em agosto ele acha que pode sair alguma quedinha de juros ali, 0,25 ainda. Vamos ver. Gente,
Por favor, né? Ele vai estar lá para trabalhar de dentro, né? Se não sair, aí vai ter piquete, né? Vai encontrar o Roberto Campos Neto no banheiro, né, cara? Xixizinho, aquele constrangimento. E os juros, hein? Precisam baixar, né? Tá baixo, hein? Tá alto? Isso aí é alto pra você? Tá. Juliana Rosa volta segunda-feira com outros números de análise. Beijo pra você, Ju. Até. Um beijão, até.